sempre dizem que dinheiro não compra felicidade, mas se esquecem de que ele pode adquirir algo igualmente valioso: tranquilidade. E era isso que eu buscava. Não iates, nem viagens paradisíacas, apenas uma vida onde um pneu furado ou uma demissão inesperada não me levassem à ruína. Eu moro em Flagstaff, Arizona, uma cidade com pinheiros altos e um ar que parece mais antigo que a própria história. Minha casa é um sobrado pequeno, de 2 quartos, com um chão que rende e um aquecedor de água que vive dando problema. Comprei-a em 2016, quando consegui o emprego de analista de sistemas em uma empresa de logística médica. Dirijo um Toyota Matrix 2008, com um amassado no para-choque traseiro e nenhuma intenção de trocá-lo. Minhas manhãs são quase sempre iguais: café, aveia e uma olhada rápida na minha conta bancária antes de começar a trabalhar. Eu gostava de ver os números crescendo, devagar, mas sem parar. $92.300 se tornaram 97.200, e depois 103.400. No verão de 2024, a quantia estava em $113.000. Esse número significava algo. Significava que eu estava fazendo as coisas certas. Que cada viagem cancelada, cada marmita levada ao trabalho, cada vez que eu recusava um convite para sair ou comprar roupas novas, não era em vão. Minhas economias não eram um capricho, mas sim uma proteção contra emergências, para aproveitar oportunidades ou simplesmente para o que quer que a vida trouxesse. Eu não falava muito sobre o assunto. Não por segredo, mas porque as pessoas não sabem lidar com a disciplina alheia. Elas transformam isso em julgamento, inveja ou piada. Meu irmão, Noah, uma vez brincou: "O que você está guardando? Para o fim do mundo?" Não, eu queria ter respondido: "Estou economizando para que o mundo não acabe comigo." Na época, eu não sabia que, além de dinheiro, eu também estava depositando minha confiança em sistemas que acreditava que me protegeriam, sistemas que pensei que ninguém próximo a mim ousaria tocar. E então, veio o reencontro. Todo mês de junho, minha família se reúne em Lake Powell, na velha cabana dos meus pais, para um fim de semana prolongado. O cenário é sempre o mesmo: churrasco, gincanas mal organizadas e cadeiras dobráveis em excesso. Fingimos que ainda somos próximos, mesmo quando as conversas se esgotam em 1 hora. Cheguei na sexta-feira à tarde, o calor já pesado no ar. Meu pai acenou da varanda, com uma cerveja na mão, enquanto minha mãe, na cozinha, fingia não se incomodar com os atrasados. Guardei minhas coisas, ajudei a cortar a melancia e desviei de perguntas sobre quando finalmente me casaria. Noah e Sofia, sua esposa, apareceram pouco antes do pôr do sol em um sedã preto e empoeirado. Ele buzinou 2 vezes, abaixou a janela e exibiu aquele mesmo sorriso torto que ele tinha desde os 17 anos. "Paula, salve", ele gritou, esticando meu nome como um apresentador de programa de TV. Ainda recluso e fazendo planilhas, ele provocou. Ainda contando piadas que ninguém acha graça, retruquei, encontrando no caminho de cascalho. Sofia saiu do carro usando um vestido leve e óculos de sol grandes demais para o rosto. "Paula", ela disse, com a voz suave, "você continua igual. Tão disciplinada." Ela me deu um abraço superficial, sem aprofundamento. Já fazia mais de 1 ano que eu não os via. Noah cheirava a loção pós-barba e energético. Sofia, a protetor solar e um perfume cítrico caro. Pareciam bem, talvez um pouco cansados, mas com um toque de elegância que eu não esperava. No jantar, Noah tirou sarro do meu estilo de vida de monge da montanha, perguntando se eu havia feito um voto de silêncio ou apenas de não usar aplicativos de namoro. Sofia riu junto, mas seus olhos me observavam com atenção, reparando em minhas mãos, minhas unhas, meu relógio, a maneira como eu passava o prato de comida. Ela me olhava com muita curiosidade. Naquela noite, enquanto os outros assavam marshmallows e repetiam as mesmas histórias de quando éramos adolescentes, percebi Sofia me encarando novamente. Ela sorriu quando a notei. "Você é sempre tão arrumada, Paula", ela disse. "Não sei como você consegue." Dei de ombros. "Não é difícil, é só planejar." Ela assentiu, devagar e pensativa, como se estivesse absorvendo uma lição. Na manhã seguinte,
ela já estava na cozinha quando entrei para pegar meu café. Passamos a tarde a sós. Todos os outros estavam cochilando ou na água, mas Sofia me convidou para uma trilha ao redor do lago. Eu aceitei, mais por educação do que por vontade. Caminhamos em silêncio por um tempo, ouvindo o cascalho render sob nossos pés. O calor era seco, mas a brisa do lago o tornava suportável. Eu podia ouvir o zumbido distante de um jet ski e o murmúrio baixo de vozes do outro lado da enseada. Sinto muito se o Noah te provocou demais ontem à noite, Sofia disse de repente. Ele acha que é engraçado. Ele sempre achou, respondi, mantendo a voz leve. Ela chutou uma pedra para fora do caminho. Você realmente construiu algo sólido, não é? Acho que sim, eu disse. Levou tempo. Sofia parou de andar. Paula, sua voz se tornou mais suave, eu preciso te contar uma coisa. Eu me virei para ela, um aperto se formando em meu peito antes mesmo de saber o porquê. Eu estou grávida, ela disse, com os olhos já lacrimejando. Descobri na semana passada. Eu pisquei. Nossa, parabéns. Ela deu uma risada pequena e amarga. Não é uma boa notícia. Nós estamos sem dinheiro. Totalmente falidos. O carro do Noah foi guinchado no mês passado. Estamos 3 meses atrasados com o aluguel. E agora, isso. O aperto se intensificou. Não sei como vamos conseguir, ela continuou. Estou fazendo turnos duplos no café. Ele está entre um emprego e outro de novo. Eu estou com medo. Ouvi minha própria voz. Eu posso ajudar. Posso te enviar alguma quantia para colocá-los em dia. Não, ela disse rapidamente, balançando a cabeça. Não, eu não estou te contando isso para conseguir algo de você. Eu jamais pediria. Mas ela estava, e nós duas sabíamos disso. É sério, Sofia, insisti. O que vocês precisarem. Falo sério. Ela assentiu, enxugando os olhos. Obrigada. Eu só não sei mais o que fazer. Caminhamos o resto do trajeto em silêncio. Quando voltamos para a cabana, Noah estava jogando com nossos primos como se nada estivesse errado. Naquela noite, fui para a cama pensando em números novamente, enquanto eu poderia dar sem que isso me afetasse demais. Na manhã seguinte, cheguei à cozinha mais cedo que o habitual. A casa ainda estava silenciosa. O café ainda não estava pronto. Nenhuma risada na varanda. Sofia estava sentada à mesa, inclinada sobre meu notebook. Ela levantou a cabeça muito rápido. Ah, desculpe, ela disse, com os dedos paralisados no tablet. Eu só estava checando a previsão do tempo. Meu celular descarregou durante a noite. Eu assenti, engolindo a hesitação que subia pela minha garganta. Claro, sem problemas. Ela se afastou, me dando espaço. Eu me aproximei e fechei a tela sem olhar o que havia nela. Uma tempestade deve chegar por volta das 4 da tarde, ela acrescentou, como se aquilo provasse algo. Então, ela sorriu de forma exagerada e saiu da sala. Eu fiquei parada por um longo segundo. Minha xícara de café ainda estava no armário. O notebook estava aberto, algo que eu raramente faço quando não estou usando. Eu não me lembrava de tê-lo deixado daquele jeito. Não me lembrava de ter saído da minha conta. Um flash de dúvida me atingiu. Eu o afastei. Provavelmente não era nada. Ainda assim, mais tarde naquela manhã, eu mudei a senha do meu banco, por via das dúvidas. Mas não fui além. Não redefini as perguntas de segurança. Não ativei a autenticação de 2 fatores. Nem sequer saí de nada, porque parecia ridículo. Porque se tratava de Sofia. Porque a desconfiança parecia traição, e eu não estava pronto para trair ninguém, especialmente minha própria família. Em vez disso, continuei pensando na quantia com a qual tinha ido para a cama, $5.000. Essa quantia não me arruinaria. Nem arranharia a superfície.
Eu ainda teria mais de 100 mil nas minhas economias. E se isso significasse que eles poderiam respirar mais aliviados, pagar o aluguel atrasado e se preparar para o bebê, não valeria a pena. Eu não toquei no assunto, ainda não. Mas comecei a imaginar como poderia fazer a oferta. Algo suave, que não os fizesse se sentir humilhados. Talvez eu pudesse dizer que era um presente, um gesto, sem compromissos. Naquela tarde, nos sentamos todos no cais, fingindo que as coisas eram tão simples quanto a luz do sol na água. Noah abria cervejas e soltava piadas. Sofia se apoiava na grade e cantarolava junto com a música no alto-falante. Eu a flagrei me olhando novamente, um olhar rápido e indecifrável. Desviei o olhar primeiro. O domingo chegou rápido. Eles foram embora antes do almoço. Sofia me abraçou com força e disse: "Você é a melhor, Paula." De verdade. E então, eles se foram. Dirigi para casa naquela tarde, já planejando a transferência em minha mente. A segunda-feira de manhã começou como todas as outras. Acordei cedo, alimentei o gato do vizinho, preparei uma xícara de café e sentei à mesa da cozinha. Estava nublado lá fora, aquele cinza tranquilo que faz tudo parecer mais lento. Abri meu notebook, ainda pensando se $5.000 era demais ou não o suficiente. Entrei na minha conta bancária, esperando ver o mesmo número familiar que me cumprimentava há meses, 6 dígitos limpos e honestamente conquistados. Mas o que eu vi me fez prender a respiração. 0. Eu pisquei, atualizei a página, esperei. Ainda 0. Fiquei encarando por mais alguns segundos, minha mente se recusando a acreditar no que meus olhos mostravam. Pensei que devia ser um erro, algum problema técnico temporário. Talvez o site estivesse fora do ar. Talvez eu tivesse entrado em uma conta antiga por engano. Verifiquei de novo. Mesmo resultado. Nem percebi que tinha me levantado até sentir o café se espalhar pela lateral da xícara em minha mão. Disquei para o serviço de atendimento ao cliente com dedos que não pareciam os meus. "Obrigada por ligar para o Banco União", a voz animada disse. "Como posso ajudar?" "Aqui é Paula Lourenço", eu disse, tentando manter a voz firme. "Entrei na minha conta e tem algo errado. Minha poupança está com saldo 0. Isso não é possível." Houve uma pausa do outro lado. Então, uma voz mais suave. "Deixe-me puxar seu arquivo. Pode verificar seu nome completo e os 4 últimos dígitos do seu documento?" Eu o fiz. Outra pausa. "Estou vendo uma série de transferências de saída de sexta-feira à noite até domingo", ela disse, com cuidado. "Totalizando $113.000. Minha garganta secou. "Para onde foi?" "Para várias contas externas. Vou enviar a lista de transações por e-mail." O e-mail chegou antes mesmo de desligarmos a chamada. Cliquei, escaneando linha após linha. $18.500. $12.000. $22.000. Cada saque era como um tijolo em meu peito. Então vi os nomes nas contas de destino: Sofia Lourenço, Noah Lourenço. O quarto ao meu redor perdeu o foco. Meu irmão, sua esposa, aqueles que sorriram na minha frente no jantar, que disseram obrigado pela limonada, que me abraçaram de despedida na manhã anterior. Fiquei parada por um longo tempo. Então me levantei, arrumei uma pequena mala e dirigi para Fênix sem dizer a ninguém para onde estava indo. Cheguei lá pouco depois do meio-dia. O prédio deles parecia ter sido construído às pressas e de forma barata, com a fachada desbotada pelo sol, uma varanda no segundo andar inclinada e uma fileira de caixas de correio desniveladas na frente. Eu me lembrava do local de uma visita meses atrás, mas agora parecia estranho, desprovido de qualquer charme que eu pudesse ter fingido ver antes. Bati uma, depois 2 vezes. Noah abriu a porta, vestindo shorts de basquete e uma camiseta amassada, descalço e segurando uma garrafa de refrigerante pela metade. "Paula", ele disse com um sorriso desequilibrado. "Não esperava te ver hoje." "Está tudo bem?" Eu não respondi.
Apenas passei por ele e entrei no apartamento. Sofia estava no sofá, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Ela olhou para cima, piscou uma vez e lentamente colocou o celular de lado. Ela usava um moletom de Noah, grande e desbotado. Eu sei, eu disse. A tensão no ar aumentou. Noah fechou a porta atrás de nós. Ninguém perguntou nada, ainda fingindo. Minha conta, eu disse calmamente. Foi tudo embora. Sofia deu uma risada suave, como se eu tivesse contado uma história levemente surpreendente. Você está sendo dramática. Vocês usaram seus nomes, eu disse. Nem se deram ao trabalho de esconder. Relaxa, ela disse, limpando uma sujeira invisível do joelho. Nós precisávamos mais do que você. Você sempre se vira, Paula. Você vai se recuperar. Noah se encostou na parede, com os braços cruzados. Você guarda dinheiro como se fosse um apocalipse. Não estava fazendo nada com ele. Peguei meu celular. Então vocês não vão se importar com as consequências. Sofia se sentou mais reta. O que você está fazendo? Eu já estava discando. Meu polegar não tremeu. Minha voz não aumentou. Não era mais raiva. Era precisão. 911, qual a sua emergência? Eu preciso denunciar um roubo, eu disse. Um grande roubo financeiro, e estou no apartamento das pessoas que o cometeram. O rosto de Noah murchou. Sofia não riu desta vez. Eu dei o endereço sem hesitação. Sim, eu disse quando me perguntaram. Eu vou esperar do lado de fora. Eles foram presos 3 dias depois. Eu não estava lá para ver, mas ouvi de um vizinho que Noah abriu a porta sem camisa, com um sorriso de escárnio que desapareceu quando ele viu o distintivo. Sofia chorou. Claro, alguém gravou a cena do outro lado do lote, e o vídeo acabou em um grupo do Facebook do bairro. Eu não assisti. O boletim de ocorrência era frio e factual. As acusações em tinta preta, roubo de identidade, fraude, conspiração. Não havia espaço para sentimentalismos. Nenhuma menção a infâncias compartilhadas, viagens ao lago ou fotos de feriados. Naquela noite, meu telefone tocou. Era minha mãe. Fiquei encarando a tela por 1 minuto inteiro antes de atender. Paula, ela soluçou antes que eu pudesse falar. O que você fez? Ela é a esposa do seu irmão. Ela está grávida. Eu não disse nada. Ela está grávida, ela repetiu. Você chamou a polícia para a sua própria família. Ela não está grávida, eu disse. Silêncio. O quê? Ela mentiu. Não há bebê. O investigador me disse. Ela admitiu no interrogatório. Mais silêncio. Eu pude ouvir a voz do meu pai ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. Então, um palavrão forte, o dele. Acho que eu nunca o tinha ouvido dizer algo assim. Eu preciso ir, ela sussurrou, e a linha ficou muda. Fiquei no meio da minha cozinha, com o telefone ainda na mão. A máquina de lavar louça apitou, indicando que tinha terminado. Uma brisa entrou pela janela aberta e moveu a ponta de um recibo no balcão. Tudo ao meu redor estava normal, estável, o tipo de vida que eu tinha trabalhado tanto para proteger. Na manhã seguinte, enviei um e-mail ao detetive para confirmar que eu seguiria com as acusações e participaria totalmente do caso. Ela respondeu rapidamente, agradecida, e me explicou os próximos passos. Haveria um julgamento. Talvez uma restituição, talvez não. Mas o processo tinha começado, e eu não voltaria atrás. O julgamento não demorou muito. As evidências eram claras. As transferências foram rastreadas diretamente para eles, até o endereço de IP do apartamento deles. Marcos, o analista forense digital que contratei, testemunhou com uma clareza que fez a defesa deles parecer uma farsa. Noah sentou-se lá como se tudo fosse insignificante, com a mandíbula travada e as mãos cruzadas como um homem que estava suportando um inconveniente.
Sofia chorou durante a maior parte do tempo, enxugando os olhos como alguém fazendo um teste de pena. Nenhum dos dois olhou para mim. O juiz classificou o ato como deliberado e predatório. Chamou de uma traição com camadas de crueldade emocional e financeira. Eu não me intimidei. No aceitou um acordo, 6 anos em uma prisão federal, sem chance de liberdade condicional por pelo menos 5. Sofia pegou 2 anos e mais 5 de liberdade condicional. Ela fez uma breve declaração na sentença. Algo sobre desespero, algo sobre como ela sentia muito pela confusão, mas ela nunca usou meu nome, nunca olhou para mim. Não houve pedido de desculpas. Eu recuperei $71.000 através do confisco de bens ordenado pelo tribunal. Noah tinha comprado um carro novo com meu dinheiro, alugado em nome de Sofia, mas pago à vista. Eles esvaziaram a conta corrente, e havia algumas joias que o tribunal me permitiu reclamar. O resto, $42.000, simplesmente sumiu. Comida, aluguel, jogos de azar, talvez, cerveja. A vida comum, paga pelo membro tranquilo e disciplinado da família. Depois da sentença, saí sozinha. Ninguém me esperava. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação de desculpa de parentes. Meus pais não apareceram. Eu não os esperava. Não houve gritaria, nem confronto catártico, apenas o som dos meus sapatos nos degraus do tribunal no ar frio. Quando cheguei em casa, preparei um chá e me sentei perto da janela. O sol estava baixo, tingindo a borda do banco de neve com um dourado suave. Eu não me sentia vitoriosa, apenas cansada. Mas eu não estava quebrado. Mudei todas as senhas que tinha, fechei todas as contas e abri novas, conversei com meu advogado sobre como selar certos arquivos. Comprei uma nova fechadura para minha porta, não por medo de invasões, mas porque estava aprendendo a ser alguém que protege as coisas melhor. O resto da minha família permaneceu em silêncio. E eu comecei de novo. 8 meses depois, minha vida é mais tranquila de uma forma que parece merecida. Eu ainda moro na mesma casa, dirijo o mesmo carro, bebo o mesmo café da manhã, mas nada é exatamente igual. Não de verdade. Reescrevi as regras, começando por mim mesmo. A primeira coisa que reconstruí foi o controle. Novo banco, nova cooperativa de crédito, autenticação de 2 fatores para tudo. Perguntas de segurança que ninguém poderia adivinhar, nem mesmo alguém que me conheceu desde a infância. Aprendi a criptografar pastas, a monitorar logins, a fechar portas digitais sem batê-las. Comecei a economizar novamente. Devagar, com paciência. Ainda não são 6 dígitos, mas cada dólar significa mais agora. Não é apenas dinheiro. É a prova de que eu sobrevivi a algo que foi feito para me deixar destruído. Não falo com Noah ou Sofia. Não atendo às ligações de números desconhecidos que começaram a aparecer no mês passado. Em vez disso, comecei a fazer mais trilhas. Faço caminhadas mais longas. Comprei uma câmera usada e comecei a capturar pequenas coisas. A luz do sol na casca de um pinheiro, a curva do gelo em um corrimão. Entrei para um grupo de perguntas e respostas em uma cervejaria local, onde as pessoas me conhecem apenas como Paula, a mulher que sabe fatos estranhos sobre geografia. Estou namorando de novo. O nome dele é Lucas. Ele é gentil, um pouco desajeitado e sabe quando deixar as coisas de lado. Eu ainda não contei tudo a ele. Provavelmente contarei, no devido tempo, mas por enquanto, nós rimos. Ficamos em silêncios que não machucam. E quando ele pergunta sobre o meu passado, eu digo que costumava economizar demais e confiar com muita facilidade. O resto pode vir depois. Ninguém toca nas minhas contas, a não ser eu. Ninguém mais tem as chaves. Não para minhas senhas, minhas finanças ou meu futuro. O que eles levaram mudou tudo. Mas o que eu construí depois é meu. Obrigada por ouvir a história de Paula. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.